Olá, bom dia, Goiandira. Nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estar falando com a tia Rosinha. Tia Rosinha está aqui com a gente, ela vai estar hoje mostrando o seu plano de como vereadora aqui por Goiandira, né? A Rosinha ela não é da Goiandira, mas passou há 8 anos atrás para cá, passou a amar Goiandira. E todos aqui de Goiandira, a maioria conhece a tia Rosinha nos seus projetos, esse trabalho que ela sempre está fazendo. E nós queremos hoje, então, dar as boas-vindas à nossa futura vereadora. E aí, tia Rosinha, como é que você está? Olá, meu amor, tudo bem, né? Graças a Deus, estamos bem. Estamos aqui, né? Nessa proposta, entramos nessa caminhada para servir melhor a nossa cidade, né? Uma cidade que me acolheu, né? Uma cidade que me abraçou, uma cidade que tem me dado, sim, oportunidades, né? Eu reconheço isso, sim, e que eu aproveitei essas oportunidades para fazer algumas coisas, muito pouco, diante daquilo que a gente pode fazer, né? Daquilo que a gente tem vontade de fazer. Quero fazer mais, quero ter oportunidade de realizar mais coisas na nossa cidade, né? E por isso estamos aí, né, à disposição da população para servir, né, nossas famílias, para representar as pessoas que amamos, o nosso próximo, os nossos amigos, mesmo aqueles que a gente não conhece, mas nós queremos estar, sim, representando bem e com responsabilidade. Ok, maravilha. Tia Rosinha, nós vivemos num sistema político que foi, não um modo de ver, foi desvirtuado, foi construído para um certo grupo de pessoas governar a cidade. Sim. Então você pode ver que aquele grupo ele permanece por ali. Ou quando muda, eles têm que indicar, né? Então, o que você entende que é o papel principal do vereador? O papel principal do vereador é representar o povo, né? É servir o povo, é ser a ponte entre o povo, né, e o executivo, né, e tá ali fiscalizando, tá ali cuidando do que interessa à população, né? Imagina se todo mundo tivesse que ir lá no executivo, lá para poder ver o que está certo e está errado. Lógico, a política é para isso, né? Para ter essa organização, para que uma pessoa represente os outros, para que de fato fiscalize, para que de fato veja que o dinheiro da nossa cidade está sendo bem empregado corretamente, né? Não compactuando com coisas erradas, com seriedade, com verdade, né? E esse é o papel, né, do vereador. Acima de tudo, ele precisa ser sério, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser honesto, né? E não só na época da política, né? Por isso a gente precisa, quando escolher um vereador, ver a vida dele antes. Quem é essa pessoa, o que ela faz, né? Como que ela é como pai de família, como mãe de família, como filha, como pessoa, como esposa. Ah, mas a vida pessoal da pessoa importa? Importa sim, né? Porque se eu, de acordo com como eu administro a minha casa, é como eu vou administrar um outro lugar, uma sala de aula, ou como eu vou administrar o meu trabalho lá fora. Então, sim, importa saber quem é a tia Rosinha. Quem é a tia Rosinha? A tia Rosinha é professora, é filha do pastor Domingos, é cristã, criada desde pequena na igreja. Eu sempre respeitei todas as religiões, inclusive a tia Rosinha faz um trabalho de contação de história, onde a gente realiza esse trabalho em qualquer lugar, em qualquer denominação, independente da denominação, desde que lá eu possa falar do amor de Jesus. Então, posso falar da Bíblia Sagrada, lá a tia Rosinha vai. Amém? Você acabou de dizer que você faz um trabalho já há um tempo, no que eu tenho visto e analisado já há mais de 10 anos, com crianças, pais, adolescentes, jovens, e você fazia isso independente de você ser vereadora ou não. Então, o que é que muda ou o que pode melhorar você como vereadora na área da educação? Lembrando que educação
de criança não envolve só criança. É preciso dos pais, é preciso dos professores, é preciso dos jovens, dos adolescentes. Não tem como trabalhar com criança sem trabalhar com a família. Então, o que é que vai somar ou ampliar o seu trabalho, o seu campo de trabalho, sendo vereadora? A tia Rosinha sempre teve um projeto, né? Um projeto de fazer mais. Eu falo que eu me formei como professora não para estar apenas dentro de uma sala de aula, mas para realizar algo a mais. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu tenho chamado. E eu entendo que eu tenho esse chamado. E esse chamado não está só dentro da sala de aula, não está só dentro da igreja, mas está para além disso, né? E eu tenho, assim, um projeto de fazer capacitação, sabe? Capacitação, já até tenho esse projeto escrito com professores, com as famílias, e abordar temas sobre abuso sexual, abuso infantil, abordar temas sobre o autismo, né? Inclusive eu tenho me preparado nessa área. A gente fez aí nossa pós-graduação no autismo, na psicopedagogia e, claro, na contação de história, porque eu uso a contação de história para abordar esses temas, né? E eu quero alcançar muitas pessoas, como? Fazendo essas capacitações, esses treinamentos, né? Na escola, nas igrejas, nas comunidades, né? E a gente quer realizar esse trabalho, porque o que faz a gente entender e reconhecer os nossos direitos como a criança com autismo, as famílias que têm criança com autismo, elas têm sofrido muito. Por quê? Porque, infelizmente, está faltando o quê? Conhecimento no tratamento da criança, conhecimento até das leis, né? Das leis. As pessoas, às vezes, não respeitam a criança com autismo, entendem que é uma birra ou isso ou aquilo. Não, mas por que elas fazem isso? Será que é por maldade? Não. Às vezes por causa de falta de conhecimento. A Bíblia fala que o conhecimento, ele liberta. Então, se a gente leva isso, esses treinamentos para dentro das escolas, para um dia fazer um evento com toda a comunidade, de forma lúdica, de forma divertida, ensinando essas coisas, esses temas, igual eu quero sim trabalhar esses temas, não só o autismo, até coloquei aqui sobre o bullying. O bullying é uma coisa que acontece muito nas escolas e parece ser uma coisa boba, mas não é. Às vezes as crianças levam até a depressão, porque acontece muito e é sério. Então a gente precisa abordar isso. Às vezes acontece o bullying dentro de casa, as pessoas acham que é bobeira, mas é ruim, né? O autismo, a proteção da criança contra o abuso sexual, o evangelismo infantil, esse daí é de fato que sempre vai acontecer, né? E isso, esses temas e outros, né? A gente quer abordar de forma lúdica, de forma com que as pessoas entendam e levar sempre para mais pessoas, para que o conhecimento traga o quê? Libertação, para que o conhecimento faça com que a pessoa passe a respeitar mais o outro, porque quando você conhece o que está acontecendo, você entende e você começa a respeitar mais. Isso. Eu quero já deixar aqui para a sociedade, principalmente para você da Divandira, que esse trabalho que a Rosinha acabou de falar, que ela pode fazer isso sem ser vereadora. Mas o que é que vai acrescentar na questão de vereação? Como o que o vereador faz? O vereador é o fiscal. E você pode ver que aonde tem a palavra, onde o fiscal age, ele está protegendo a sociedade. Vamos supor que a fiscalização vai no açougue, né? E olha lá e vê algumas coisas que não estão dentro dos padrões. O que esse fiscal está fazendo? Protegendo, né, a carne para poder o consumidor ter uma carne sadia. Então, o que o fiscal, o vereador, ele pode fazer na educação? Primeiro, fiscalizar como que está a estrutura do professor. O que o professor precisa na sala de aula para que ele possa dar uma boa aula? Tá tendo a prefeitura no seu todo, está fazendo isso, está dando essa estrutura do professor? O que o aluno precisa que
a prefeitura está fazendo? O que ele precisa para poder ser bem educado? Está tendo essa estrutura lá na escola para o aluno? Como que está o pai que está enviando o aluno para a escola? Então, o vereador, ele tem esse papel. Esse é o papel principal do vereador. Proteger a sociedade. Proteger de quê? Das coisas ruins que pode estar acontecendo, né? Então, ele, como a Rosinha disse, ele é a ponte entre a sociedade e o executivo. O executivo está executando bem? O executivo está fazendo certo? O executivo está precisando da ajuda? O vereador entra também com ajuda, com suporte. Porque ele sendo fiscal, ele sabe, ele vai poder dar conselhos ao executivo. Então, o papel do vereador está completamente sendo desvirtuado pela sociedade, porque a sociedade no todo não sabe o que um vereador faz. O vereador, ele é o fiscal, ou seja, ele é o protetor das execuções que estão sendo manifestas na cidade. Como eu disse, o vereador, ele precisa ver como que os pais estão sendo tratados pela escola e como que a escola está sendo tratada pelos pais, porque os pais precisam considerar o bom trabalho da escola, mas também a escola precisa de passar para a sociedade aquilo que eles, como a Rosinha disse, que é conhecimento. Então, gerar para os pais um conhecimento do dia a dia dos pais, porque a escola, ela é o que gera libertação, porque a escola é a que gera conhecimento. Agora, como está o conhecimento? Que conhecimento é esse que a escola está gerando? Eu lembro, tia Rosinha, quando a gente tinha a matéria de Educação Moral e Cívica, né? Que era uma matéria que foi tirada ao longo dos anos e que era de fundamental importância, porque falava de educação, falava de moral e de civismo. Dessa questão cívica do dia a dia, né, do civil, aquela pessoa que está andando na rua, aquela pessoa que está comprando, aquela pessoa que está estudando, aquela pessoa que está até mesmo dando aula, né, que é o professor em si. Então, o vereador, a tia Rosinha como vereadora, ela vai trabalhar nessas áreas, gerando esse vínculo, criando um vínculo entre pessoas, escolas e sociedade. Então, esse é o papel principal. Então, como vereadora, ela pode agregar o que ela acabou de fazer a essa fiscalização, a esse monitoramento, na verdade. Sim. E volto a dizer, aonde o fiscal trabalha, existe proteção de consumo, existe proteção de atividade. Então, é muito importante entender você que o vereador é um fiscal. Paulo, lembrando que é tão importante, né? Você falou da educação moral e cívica. Hoje acho que é um tema que tinha que até voltar, né, para a sala de aula, para começar desde criança ensinar o que é o voto. Porque a gente vê hoje que esse é um tema que as pessoas não sabem para que serve o voto. Infelizmente, ou às vezes sabe e mesmo assim usa o seu voto de forma errada. Por exemplo, o voto ele foi conquistado com muita luta. A mulher mesmo, para conseguir votar, demorou muito tempo, né? E assim, foi uma luta, porque o povo não tinha essa liberdade de votar, né? Aí depois se conquista isso e hoje a gente vê as pessoas pegando seu voto como uma moeda de troca por coisas banais. Tipo assim, eu voto em você se você me der isso aqui, entendeu? E não é dessa forma. O voto ele é usado para quê? Pra gente usá-lo como um instrumento de conquista, de boas escolhas, né? Pra gente escolher as pessoas que vão nos representar, né? Independente, né? Assim, não posso querer um benefício pessoal, entendeu? Não quero que você pague algo para mim para me votar para você. Não. O voto ele tem que ser escolhido. Essa pessoa vai me representar? Vai representar a sociedade? Eu não posso ser egoísta quando eu escolho alguém para me representar, para representar a sociedade. Então, que a gente possa ter essa consciência de usar o voto da forma correta. Às vezes nós reclamamos dos políticos, mas por que os votos às vezes são vendidos? Porque tem quem compra. Então, se não tivesse essas pessoas, se você não aceitar uma coisa dessa,
não tiver quem compra, não vai ter quem vende. Se eu tenho balinha para vender e não tem nenhuma criança para comprar, eu não vendo balinha. Entendeu? Então, se as pessoas estão vendendo voto e não tem quem compre, se a pessoa chegar te oferecendo algo e você não aceitar, isso vai acabar. Porque não adianta a gente ficar reclamando da corrupção se a gente faz parte dela. Se eu aceito, entendeu? Ah, mas eu tô precisando. Gente, mas não é dessa forma que eu vou melhorar as coisas. Entendeu? Ah, eu tô precisando, tô passando por isso. Não é dessa forma que a gente consegue melhorar nem a sua situação, nem a do outro. A forma de melhorar as coisas é fazendo da forma correta. É usar o voto que você tem como instrumento, né? Aí sim você tem algo de valor que chegando na eleição você pode sim olhar, olha os projetos, né? Leia sobre as pessoas. Tem que saber, nossa cidade é pequena, tem como saber completamente como que é fulano, o que fulano fazia, é gente boa, é uma pessoa honesta? Ah, é uma pessoa honesta, então já é alguma coisa, já dá para representar, entendeu? E o que ela faz? Ela tem projeto, entendeu? Ah, tá lá, o que ele fez? Teve projeto? Fez o que o vereador tinha que fazer? Aí sim você vota. Dessa forma, eu acredito que a gente vai melhorar a nossa cidade e isso vai repercutir além, né? Porque o que a gente faz aqui alcança os nossos filhos, os nossos netos e as coisas vão só melhorando. Isso. Tia Rosinha, nós vivemos um momento na sociedade, muitos anos isso, que eleição não era coisa de Deus. Então o que acontece? O diabo começou a governar a eleição. Já que não era de Deus, tinha que ser do diabo. Então, o que acontece? Nós vivemos numa sociedade, hoje está em caos. Está em caos. Hoje, o político ele sai com 300, 400 mil reais, sabendo que ele vai ganhar a política porque ele vai comprar o voto. E isso é diabólico. Isso é satanista. Por quê? Porque, como diz aqui a tia Rosinha, gente, me desculpa a minha sinceridade. Quando você vende o seu voto, você está pondo um corrupto lá na liderança. E quando você põe um corrupto na sua liderança, você não vai poder reclamar depois. Porque, primeiro, não se está pondo profissionais na prefeitura. Pessoas que são profissionais. Então, isso é muito importante. Então, nós precisamos de olhar como uma coisa... eu vou falar aqui de 3 pontos principais que Deus, da sua forma, como política, ele salvou a humanidade. Primeiro, quando o mundo passaria por 7 anos de fome, ele levantou um governador, que levou para a maior nação, a nação mais rica da terra, a que governava a terra, que é o Egito, levou José para ser governador. Porque política é isso, é você criar meios de salvação, é criar meios de libertação, é criar meios de condução para uma sociedade melhor a cada dia. José, ele assume o governo, ele começa a criar situações pelas quais ele salvou o planeta da época, de 7 anos de fome. Então, existe um segundo momento onde Deus salva o povo de Israel da morte, de uma morte total, ia ser a morte de todos os judeus. E ele salva usando uma rainha política de novo, né? Uma rainha chamada Esther. Ele usa essa rainha para salvar os judeus da morte. E uma terceira e última coisa que é muito de fundamental importância, mas eu quero deixar também uma quarta situação. Ele usa também um outro governador, alguém que estava na liderança de 3 governos mundiais. E um deles foi no governo mundial de Nabucodonosor, da Babilônia. Ele usa Daniel, um outro político. E todos esses políticos, eles foram usados com um tema principal, honestidade. Alguém que tinha um coração completamente dado à honestidade. Nenhum desses governos tinha compra de voto.
Nenhum desses governos tinha outra situação. Eu quero deixar aqui por último uma política que resolveu os problemas de uma vez por todas. Foi Jesus. Ele veio como rei. Ele é rei dos reis. Ele vem para trazer um reino honesto, justo e verdadeiramente um bem comum. A gente fala muito de comunismo, esse comunismo completamente distorcido, aonde o mal governa e não o bem. O comunismo real, ele foi manifesto na igreja primitiva, aonde todos tinham os seus bens em comum. Mas não era assim, um governando e os outros pobres, não. Todo mundo, na igreja primitiva, se alguém devesse R$1.000 e o outro tivesse R$1.000, esse que tinha 1.000 pagava a dívida do que estava devendo 1.000. Ninguém tinha nada, agora, a partir de agora, ninguém tinha dinheiro nenhum, mas também não tinha dívida. Então a política é busca de um bem comum. E nós queremos agradecer a tia Rosinha por se dispor a isso com essa visão, né? E eu voto em você porque eu te conheço, né? Eu voto em você porque eu sei que você não se corrompeu. Eu voto em você porque eu sei que você busca a Deus as respostas que você precisa quando você precisa dar resposta. Eu voto em você porque você é uma mulher de Deus. Então, tia Rosinha, seja bem-vinda a esse futuro governo como vereadora. Amém. Uma das coisas que você falou, antes de eu encerrar, é que chegaram em mim e falaram: nossa, tia Rosinha, mas você vai entrar nisso, como se a política fosse algo ruim. E, na verdade, como você falou, a política foi instituída por Deus. A política é organização, é uma forma de você trabalhar, né, de forma organizada. Então, se precisa dos políticos, sim. Dentro da nossa casa tem uma política. Tem o homem da casa, tem a dona da casa, tem os filhos, e isso precisa de política, porque senão vira um caos, não é verdade? Então, sim, eu estou na política, sim, e estou com uma missão, né? A missão de fazer o que a Bíblia nos diz para fazer, né? A Bíblia diz que eu sou o quê? Eu sou filha do rei, eu sou serva do Deus Altíssimo, né? Eu fui comprada com o sangue de Cristo e estamos aqui para fazer o quê? Para trabalhar, para falar a verdade, né? Para fazer a verdade. Não somos perfeitos e por isso fomos comprados com preço de sangue, né? Porque somos falhos e Deus, por nos amar tanto, enviou Jesus para morrer na cruz por mim, por cada um de nós. Então é isso, gente. Estamos aqui. Estou à disposição da nossa cidade de Goiandira e que o Senhor Jesus nos ajude a fazer mais, infinitamente mais, né, do que ele tem nos mandado fazer, né? E Deus abençoe cada um de vocês. Quero dizer que eu amo as crianças demais. E obrigada, Paulo, meu esposo, que esse tem sido um líder espiritual na minha vida, o homem que Deus colocou na minha vida em oração, para orar junto comigo por Goiandira, né? E por todas as pessoas. Deus abençoe Esther, que está ajudando a gente gravando, né? Esse vídeo simples, mas que a gente quer passar aí uma verdade, né? A todos. Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero terminar esse vídeo aqui, essa entrevista, dizendo de três coisas que a gente busca no principal. Primeiro, Deus. Deus, Ele é aquele, a Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu quero também falar de pátria. Por que é pátria? Pátria começa dentro da minha casa. Mas eu também preciso amar o Brasil. Eu preciso de amar o Brasil ao ponto de lutar por ele. E para mim lutar pelo Brasil, eu preciso de Deus. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E uma terceira coisa, família. A família, como nós acreditávamos que política não é de Deus, nós deixamos o diabo governar. Ele está acabando com a família. Então, nós estamos aqui, gente, nessa eleição de 2024, eu oro por Goiandira há mais de 30 anos. Eu estou falando orar de rua em rua.
de orar e andar e ver o que a cidade de Goiânia precisa. Então, eu levantei essa causa, né? Foi uma indicação nossa para a Rosinha ser candidata a vereadora. Por quê? Porque nós queremos estar lá para defender a sociedade, para defender Goiânia. Então, que Deus possa abençoar você. E lembre que quando Deus não governa uma nação, essa nação entra em caos. Quando a família não é bem vista, não é uma base de luta nossa, vira caos, né? Então, e quando a pátria não é amada pelos que vivem nela, essa pátria ela é vendida. Então, vamos pensar nisso. Tia Rosinha está aí como a sua opção de vereador. E nós acreditamos que você entendeu qual o plano de governo e como que ela vê a política. Nós precisamos de mais 8 vereadores. E nós estamos orando não só pela tia Rosinha ganhar, mas para que mais 8 que tem planos, mais 8 que não compra voto, que não vende voto, de gente que não vende voto. Porque, de outra forma, Deus não abençoa. A cidade entra em caos, em pobreza e em miséria. Então, fica aqui a nossa oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, tia Rosinha. De nada. E vamos encerrar essa reunião falando o versículo, né? Que a Bíblia nos fala: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe vocês. Isso. Deus abençoe.